Olá, que bom ter você para mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom nós estarmos juntos nessa classe, eu aqui, você aí, mas juntos, compartilhando desse Deus maravilhoso, desse Jesus fantástico, que aqui no livro do Êxodo nos mostra cada ato de Deus, cada feito que Deus fez no passado e que pode repetir no presente, se nós permitirmos que Ele faça isso por mim e faça isso por você e também pelas pessoas que nos cercam. É muito bom ter você conosco, é muito bom ter você aqui para recapitularmos a lição do Êxodo e já estamos na lição 5, Páscoa. Como é que está teu estudo? Está estudando direitinho? Você não tem lição? Mesmo se você não tiver lição, o bom é nós compartilharmos, você escutar um pouquinho as ideias que nós conversamos aqui, porque tudo que nós conversamos, todas as ideias que nós trocamos, nós tiramos desse livrinho aqui, nossa lição da classe da Escola Sabatina. Se você não tem ainda, logo, daqui a pouquinho, nós vamos começar um novo trimestre, ver uma nova lição, e você pode sempre entrar em contato conosco, o Kevin está colocando ali, para pedir a sua lição, para lembrar a gente, para orar sempre por você e também para que você ore por nós, manda seu recado para a gente, porque é muito bom ter o contato contigo e saber que você está aí esparramando a nossa notícia para os seus amigos, vizinhos e familiares. E hoje aqui eu tenho o privilégio de ter duas pessoas também muito especial. Começar pelo Júnior, como é que você está? Estou bem. O Júnior é o nosso baixo do quarteto. É quarteto, não, agora é quinteto, né? Quinteto agora. Agora é quinteto. Fiquei sabendo que vocês vão passear logo, vão cantar em Boa Esperança. E amanhã Santana da Vargem. Ah, Santana da Vargem. Eu gosto muito da igreja de Santana da Vargem. Manda um beijão para eles lá. Sim. Tá o Adão, a turma deles, manda um beijo. O Júnior aqui, vocês não sabem, o Júnior é cantor nosso, professor da classe. É tudo um pouco, tá? É o mais jovem da igreja. Nós estamos com o casco quebrado, mas o resto, o espírito está aqui. O motor tá bom. Isso, gostei dessa, o motor tá bom. E você, Elton? Tudo ótimo. E o motor tá bom também? Tá firme. Ah, então nós estamos aí. Aí, ó, o problema é com a casca. O interno tá fantástico. É. Muito bom ter vocês, obrigado por vocês terem aceito, para vir compartilhar. O Elton, você sabe que o Elton e o Joque são nossos coringas, né? Sim. Qualquer coisa que dá, Elton, socorro, Joel, socorro. E eles estão sempre aí, tá bom? E bom saber que você tem orado por nós temos orado por você. E agora esse é aquele momento que nós gostamos de tudo, mas é um momento muito especial, onde a gente dirige uma oração especial para Deus. E esse é o momento de você também interceder por nós e também colocar nas mãos de Deus aquilo que está te incomodando, aquilo que está te dando ansiedade, que às vezes as derrotas, ou as vitórias, as alegrias também vamos colocar para Deus. Esse é o momento. E eu vou pedir para o Júnior, chora para a gente, Júnior? Sim. Enquanto o Júnior estiver orando, por favor, ore, interceda por nós. Nós aqui, o Kevin, tudo bem, Kevin? Como é que você está? O Joel, o Joel na cabeça, o Elton e o Júnior, nós vamos estar aqui orando por você, tá bom? Você ora para a gente? Sim. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nós finalizamos mais uma semana debaixo dos teus cuidados, debaixo da tua proteção. Amém, Senhor. Nós tivemos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas a todo momento nós sentimos a mão do Senhor nos sustentando. Amém. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de já estarmos nas horas do teu santo sábado. Amém. Nós queremos pedir ao Senhor agora que envie o seu Espírito Santo, porque nós vamos falar de um assunto interessante, um assunto do qual fala de salvação, de vida, e que o Espírito Santo seja a nossa bateria. Amém. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, a quinta lição, nós já tivemos a sorte, já passou um monte de praga e nós estamos aqui. Né? Já foram 9, falta uma. E pegou só o povo pagão, o povo que não é de Deus. Se nós estamos aqui é porque, graças a Deus, Deus tem nos protegido e protegido você e a sua família. E da mesma maneira que Deus protege eu e você, Deus também tem protegido, né, desde as eras antigas, os filhos dele. Né? Deus sempre tem estado com eles. Bom, quando a gente fala de Páscoa, hoje em dia a gente comemora Páscoa, né? Mas a Páscoa de hoje não tem nada a ver, né? Tem não? Tem não? Tem coelho, essas coisas, não tem não? Não. É cordeiro, né? Cordeiro e não foi chocolate, foi sangue. Isso, né? Então, quer dizer, é bem diferente o que a gente hoje entende como Páscoa, como o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa também, quando a gente comemora, quando o povo depois virou um ato perpétuo, era um ato de lembrança, não era? Exato. Lembrança. Deveria ser lembrado sempre, né?
E vou perguntar para vocês, qual é a importância da gente lembrar os feitos de nossa vida? O que você acha, Júnior? Isso traz, as lembranças nos traz, faz a gente parar para raciocinar o que deu certo, o que deu errado, né? A gente tem a oportunidade de aprender com aquilo que deu errado e aquilo que nós acertamos, continuar melhorando, né? Então, é sempre bom a gente estar lembrando de como Deus tem conduzido a nossa vida. Interessante isso. Existe uma frase muito interessante de Ellen White que ela fala: nada temos a temer do futuro, a não ser que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu no passado. Que frase? Essa é uma frase assim que toca, né? Agora, Elton, essas análises têm que ser feitas com muita responsabilidade, né? Porque se analisar errado, de nada adianta, né? É verdade. Tem que ter muita oração, né? Muita contemplação de Cristo, né? Para reconhecermos que Ele tem sido muito bom, misericordioso conosco durante toda a nossa vida, né? Mesmo quando nós andamos distante, às vezes conhecemos mais tarde, sempre Jesus esteve conosco, ao nosso lado, nos conduzindo. E quando nós conhecemos a verdade, é o principal, né? De que Cristo é o verdadeiro Cordeiro, né? É o a nossa bênção, né? É a nossa bênção. Então, é muito bom. Agora, uma coisa interessante. Durante 9 pragas, antes dessa, Deus deu assim o privilégio para que o rei, a oportunidade, aliás, para que o rei visse o poder de Deus, né? Aquele Deus que pediu para o povo sair, ia fazer o povo sair de qualquer jeito, mas o mesmo rei, lembrando de tudo que tinha acontecido, como o coração dele ainda continuou temoso, né? Eu fico pensando, mas o que esse cara é doido? Mas nosso comportamento, às vezes, não é o mesmo desse rei? Sim. O interessante que eu cheguei à conclusão que nem sempre os milagres são suficientes. Isso. Faraó viu a mão de Deus fazendo maravilhas, mas você pode ver o milagre que for, mas se você não abrir o seu coração, de nada adianta. Eu vou falar para vocês assim, olha, o rei viu, se a gente pegar o capítulo 11, a gente vai perceber o seguinte: o rei viu, chegou uma hora que o rei não queria mais ver Moisés, mas Moisés disse: você não vai me ver, não, mas os seus servos vão vir atrás de mim, certo? E vão pedir para mim sair daqui, você não. Agora, a Bíblia diz que quando o povo olhava para Moisés, viu ali um grande homem. Interessante, né? O povo egípcio, quer dizer, o povo que recebia a praga, olhava para Moisés e via nele um grande homem. O homem que não sabia falar, agora era um grande... O que Deus quer ensinar para a gente com isso? O que vocês acham? É Ele que nos capacita, né? Realmente nós não somos nada, nós não temos o nosso conhecimento, isso não adianta nada. É Deus que nos conduz. Se nós nos colocamos na mão de Deus, Ele vai nos conduzir. É certo. Isso é certo. Ele vai sempre nos conduzir. É isso mesmo? Dá para acreditar no Júnior? Dá para acreditar. Tu corrige ele aí, tá? Aí a gente vê isso, na realidade, né? A penúltima praga foi o quê? 3 dias de escuridão, né? Completa para eles. E era para quê? Era ficar pensando em cada momento que aconteceu, né? Isso é para nós também. Às vezes a gente está passando por um período de escuridão, porque Deus quer que a gente olhe e veja bem o que está acontecendo na nossa vida. Tudo que Ele fez por nós, que às vezes nós somos bem rebeldes, aquela coisa toda, e a gente precisa, às vezes, passar por isso para nós. E o objetivo é que nós enxergarmos, nós precisamos dele, né? O faraó, infelizmente, não... O endurecimento dele foi terrível. Eu acho interessante, a Eliot fala aqui que o que mais Faraó odiava em tudo isso era que Moisés não se abalava com tudo que ele estava fazendo. Ou seja, ele cismou com alguma coisa. Com quem? Com Moisés. Né? Ao invés de ver o poder que Deus agiu por ele, né? Eu sou poderoso, eu sou um Deus aqui nessa terra. E deixou de prestar atenção no essencial, que era Deus. Né? Agora, uma coisa, Júnior, que eu vi ali, assim, que eu prestei bastante atenção, é que as pragas eram o juízo sobre o Egito. Pegando os deuses do Egito e mostrando para ele que há um Deus acima de todos os deuses. Mas você viu que o juízo de Deus também é para salvação, não só para castigo? Sim, claro.
cada praga que caía era um chamamento de atenção ao povo. Olha, isso acontece na nossa vida. Às vezes, as adversidades que nós enfrentamos, Deus está falando, olha, presta atenção, cuidado onde você está pisando. Era desse jeito que Deus conduz a história. E outra coisa que eu também aprendi, a responsabilidade que a gente tem por todas as pessoas que estão em nossa volta e, às vezes, as pessoas que a gente tem influência, né? Sim. A irresponsabilidade do rei sobrou para quem? Para todo mundo. Para Né? toda a nação. Quer dizer, eu como um cristão, filho de Deus, você como um cristão, filho de Deus, no seu trabalho, na sua escola, na igreja onde você frequenta, se nós não formos em termos a visão correta de Deus e do céu, como a gente pode fazer? Imagina, o rei temou a tal ponto que o próprio filho... morreu. E uma coisa interessante que eu aprendi... Ó, não é que a gente faz um ano bíblico, mas só que a gente é descuidado, né? Porque, olha só, Êxodo 4, 22 e 23 diz assim, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ou seja, antes da praga que nós vamos entrar nela agora, que é a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, Deus já tinha dito para o faraó, se você não permitir o meu filho sair daqui, você vai pagar com a vida do teu filho. E a teimosia de Faraó fez com que Deus fizesse, né, que caísse sobre eles a praga. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Deus faz coisas escondidas ou Deus revela as coisas, Júnior? Deus sempre revela as coisas. A própria palavra dele fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E qual é o intento de Deus quando Deus revela? Para que Deus revela? Para preparar o povo, para chamar a atenção. Olha, vai acontecer isso. Se você está fazendo alguma coisa que não é do agrado de Deus, se conserta. Faça um conserto com ele. E Elton, já que ele disse, e você disse que o que ele fala está certo, no caso de Faraó, Deus avisou ou não avisou? Avisou. Hein? E o que aconteceu? Por que aconteceu com o Faraó? Não quis ouvir, né? Quis prevalecer sobre, como ele disse lá, né? Quem é o seu Deus para que eu liberte vocês? Né? Quer dizer, sempre foi rebelde com a relação com Deus, né? Deus sempre... Porque a gente vê que Deus amava o Faraó, amava os egípcios, amava que a nação queria salvá-la, né? Mas aí ele dá o quê? A liberdade, que nós já vimos no estudo, né? Livre-arbítrio para você escolher. Quantas pessoas recusam a Deus, né? E sofrem as consequências. E o pior de tudo, as pessoas ao redor sofrem com isso, por escolhas erradas, né? Então, a gente vê muito hoje, o mundo está da mesma forma. Do mesmo jeito, né? Mesma coisa. A gente vê assim, Deus mostrando um caminho e as pessoas, assim, de forma bem clara e deliberada, querendo não seguir a vontade de Deus. Mas ele dá liberdade. Cada um vai colher o que planta. Né? E esse é o problema, colher o que planta. Sim. É interessante que nós vivemos hoje num mundo que se fala muito do empoderamento, não é? A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu tomo a decisão que eu quiser, eu não devo satisfação a ninguém. Nós devemos sim. Isso. Nós vivemos numa sociedade e, às vezes, a decisão que a gente toma vai afetar a outros. Então, nós devemos satisfações sim. Uhum. O cuidado que a gente tem que ter, né? No falar, no agir, né? Olha aqui que diz Miqueias 6:8, né? O que o Senhor pede de você? É a pergunta. Sim. E o que o Senhor queria do faraó, né? Que praticasse a justiça, amasse a misericórdia e que andasse humildemente com o seu Deus. Quer dizer, andasse com ele humildemente. Isso não tinha nada nele. Só orgulho, soberba. E a gente fala, é fácil, né? Falar de quem está por fora, assim, mas nós podemos estar agindo dessa forma também. Né? Humildade é o quê? Obedecer a Deus. Sim. Quando eu estou nas classes, nas unidades, eu costumo falar que a lição da escola sabatina não é para contar historinha. A gente já conhece a história. A lição é para a gente fazer aplicações para a nossa vida. Né?
Se a gente não estiver fazendo aplicações para a nossa vida, nós só estamos contando história. E contador de história tem um monte. Tem Hollywood, tem até no Brasil, tem um monte de contador de história. Não, nós temos que contar a verdade. Vamos lá. Olha que coisa interessante aqui, ó. Pera aí que nós estamos lá ainda nós vamos pegar bem ele, que depois nós vamos deslanchar. Sim, sim. Certo? Essa décima praga, assim, quando você olha o filho, primogênito aqui, primogênito ali, tem algum simbolismo? Que vocês acham que podemos encontrar algum simbolismo, tanto para a época de Moisés como para uma época futura? Quando vocês olham assim, plenitude, que mais... Lembra que Deus falava assim para eles assim, olha, não quero que vocês dêem os seus filhos a quem? A Moloque. Lembra disso? Sim. Então, no conceito pagão, a maior coisa que tinha para dar era o quê? O filho em sacrifício. Olha só, o Deus que tirou a vida do primogênito de Faraó foi o Deus que ofereceu os primogênitos dele. Olha que coisa chique. Quando a gente olha assim, que amor que tem esse Deus, hein, Júnior? Dá para amar ele? E como não amar? E eu acho interessante que, naquele verso, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é interessante que o autor não achou uma palavra para descrever o amor de Deus, ele colocou de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito. Que amor é esse? Tem um hino, né? Que amor é esse? Que amor é esse? Difícil de falar, né? A lição ela vem com uma notinha que eu achei muito legal. Se não temos o equilíbrio perfeito, preferir o lado da misericórdia seria um erro. Às vezes, o que acontece? A gente tem entre a justiça e a misericórdia. Ah, o cara fez isso. Não, a justiça é fazer isso. Misericórdia é isso. E às vezes a gente não tem aquela visão direito da coisa. E às vezes a gente prefere pela justiça, né? Sim. E Deus com farol tentando misericórdia. Complicado. Vocês têm mais alguma coisa para falar dessa praga? Só lembrando que a morte dos primogênitos arremeteu lá atrás, quando o faraó decretou a morte dos meninos, né, de até 2 anos, que Moisés foi preservado. Muita criança morreu. E agora chegou, a conta sempre chega, né? Sempre. A gente está vendo aqui no nosso mundo político, cutuca a onça com a vara curta não, porque Sim. a onça morde. A conta vem. A conta vem, né? Temos que cuidar, né? Agora, Elton, quando se fala de Páscoa, Elton, o que vem assim? O que a lição refletiu para você? O que vem assim que mais te impressiona na Páscoa, na origem dela? Então a gente vê a Páscoa estava para que o povo de Deus tivesse a segurança de que Deus ia atuar, né? E tinha que se fazer o quê? Preparar um cordeiro, né? E esse cordeiro, o sangue teria que ser passado. O que significa Páscoa? Passar sobre, né? É o tal do Pechar. Né? Em inglês é Passover, né? Isso. Oh, o Elton tá que tá Não, aí. porque está na lição aqui. Passar sobre, né? Então, assim, o que iria acontecer? Eles iriam passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta e o anjo iria passar por sobre toda a casa que tivesse marcado com o sangue do cordeiro. E esse sangue era um simbolismo de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Né? Eles deveriam obedecer. Quem não obedecesse ia perder o filho. Sim. Né? Não importa se era israelita ou não. Não. Aliás, não importa se era egípcio ou israelita. Israelita. Sim. E tanto é que muitos egípcios aceitaram, viram Sim. tudo que tinha acontecido e aceitaram e foram junto com Celebrar a Páscoa, né? E os filhos foram protegidos, né? E Deus falou: afaste dos egípcios, falou para o povo dele. Afastar no sentido de quê? Que se vocês estiverem lá no meio deles é porque vocês não estão aceitando. Vai morrer o filho. Então era uma proteção, né? E o significado é muito bonito, né? E Deus cumpriu o que ele falou, né?
Mas o sofrimento naquela, imagino que sofrimento que foi para aqueles que negaram, né, aceitar o pedido, essa questão da Páscoa que Deus estabeleceu ali para eles, né? O que me chama a atenção é que Deus não sabia. Deus não conhece todas as coisas, não conhece o coração das pessoas. Deus não sabia quem era o povo dele. Por que precisava passar o sangue na porta? Para que isso? Aquilo era uma demonstração de fé para os hebreus. Porque Deus não precisava daquilo. Sim. Deus não precisava de sangue na porta, não precisava de nada disso. Aquilo era uma questão de fé para os hebreus. Olha, se eu passar o sangue na porta, o anjo vai passar por cima. O anjo destruidor vai passar por cima. Então, hoje, o que a gente percebe? Não basta apenas a morte de Cristo. Eu preciso aceitar. Cristo morreu para salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Porque se eu não passar o sangue na porta, eu não vou ser salvo. Não era só sacrificar, né? Tinha que passar o sangue. Sim. Quem sacrificou e não passou, Não adiantou a nada, praga né? veio. Agora aqui 12, 13 fala, né? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E ele fala depois no 14 que seria um memorial, né? Solene de gerações. As gerações, né? As gerações. Até chegar em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que Outra até coisa hoje, que me chama a atenção, desculpa, Deus estava preparando o povo para sair do Egito. O que seria óbvio? Era ele dar instruções de como seria a caminhada, Que nem gente preparar quando o vai acampar, povo, né? Mas o que Deus pediu? Deus pediu adoração. A questão sempre vai ser a adoração, desde lá de cima, quando o inimigo se rebelou. A questão sempre será a adoração. Deus não se preocupou porque era ele que ia conduzir. Então, Deus não se preocupou em preparar o povo. Deus pediu para sacrificar a questão de adoração. Eu achei isso fantástico. Ele poderia ter dado inúmeras instruções ali de como seria a jornada. Não, Pega a barraca, leva a sandália, faz isso. Quando a gente vai acampar, não é assim? Mesmo porque aquele povo estava 400 anos escravizado. Eles tinham perdido toda a sua habilidade, que ele sabia fazer era tijolo. Isso. Né? Então, eles iam ter uma jornada. Mas Deus pediu para eles adorar. O restante era com ele. Engraçado, né? Deus ele está para fazer o mesmo ato, né? Nos tirar desse mundo, nos levar para Canaã celestial. E ele parece que pede a mesma coisa, Júnior. Sim, a questão é sempre... Nós estamos falando de quase 5.000 anos depois e Deus está pedindo a mesma coisa. A mesma coisa. A quem vamos adorar? Passar por cima. O que seria de nós, né? Sem a graça? O que seria? Morte. Quando a gente olha assim para esse cordeiro, né? Como é que tinha que ser o cordeiro? Um cordeirinho sem mácula. Sem mácula, sem defeito, né? Simbolizando a pessoa de Cristo que vocês falaram. Uma coisa que é interessante, se você vai matar o cordeirinho e vê que é muito para a tua família, chame outra família para estar junto. Olha que legal. Testemunho. Você é isso. É Deus falando, nada é individual. Vamos aprender a repartir as coisas, repartir as bênçãos. E às vezes a gente é abençoado por Deus. Você falou a questão de simbolismo, a questão do que significava o sangue. Sim. A oferta também, eu acho que é uma questão de fé, o dízimo é uma questão de fé, o vir à igreja é uma questão de fé. Está certo que tem pessoas que não têm condições físicas de saúde para estar aqui, mas quem está aqui pode estar e não está. Acho que também é uma questão de fé estar aqui ou não estar, não é, Júnior? Sim, com certeza. Então, ou seja, olha como é importante a gente ter essa noção. Agora, era um momento de tristeza, matava o cordeiro, ficava em casa chorando, ou foi uma festa? Isso eu queria entender. Ali, Deus ia matar o primogênito, de um lado, mas de outro lado, Deus ia salvar o primogênito, e o primogênito dele que era o povo. Como é que o povo estava? Triste ou alegre? O povo estava alegre. O povo estava esperançoso, igual nós estamos, né? É o que eu disse no início, apesar das dificuldades da vida, mas nós temos a esperança, nós temos um foco. Nós não podemos perder o foco.
né? E eles também não podiam perder o foco. Porque lá atrás, em Êxodo, fala que Deus ouviu o clamor do povo e desceu para solucionar o problema. Então, eles obtiveram a resposta. Então, eles tinham que crer. E eles tinham que estar animados, né? Ah, Deus vai me salvar. Não, não é assim. Nós temos que estar preparados. E olha o simbolismo, né? O pão tinha que ser como? Sem fermento. Por quê, Júnior? Lá na Eu estou pedindo frente- para o Júnior, porque ele está respondendo mas na frente, ele tem que saber mais que nós. Vamos lá. Depois você completa. Eu Vai estou lá. aprendendo. Lá na frente, Paulo vai dizer que o fermento é o simbolismo do pecado. Então, a oferta que Deus fez para o homem era sem pecado. Jesus sem pecado. Ele se fez pecado, mas não pecador. Interessante, né? Isso é um mistério, né? Uma outra coisa também, Elton. Quando a gente bota fermento numa massa, o que tem que fazer? Ah, você não sabe fazer pão? Você sabe fazer pão? Sei. A gente tem que esperar, não tem? Tem que esperar. Tem que cobrir. Descansar. O A povo ia massa ter tem que tempo para descansar. isso? O povo ia ter tempo para descansar a Pois é, massa? não. E você tocou num ponto interessante. Como que foi a ordem para celebrar a Páscoa? Pronto. Pronto. Cingido, de sandália no pé, pronto. Né? Quer dizer- Eu lembro que eu servi o exército. Eu lembro que quando a gente tirava a guarda, aí na hora de folga, a gente não podia tirar o coturno, não podia tirar o cinturão, sabe? E tinha que estar pronto. Assim também foi lá. Você tem que estar pronto. Ou seja, então dois significados, né? Estamos indo para o céu, nós temos que estar o quê? Prontos. Prontos. Se nós queremos um evangelho verdadeiro, onde é que está o evangelho sem fermento? Na palavra Na palavra de Deus. de Deus. Olha como Deus ele vai ampliando, já vai buscando a gente para entendimentos, né? Como é bacana isso. Na parte de quarta-feira, passando a tocha. Esse passando a tocha aí, vai lá. Na hora que eu vi esse título, eu já lembrei das Olimpíadas, daquela corrida 4x100. Eu acho aquilo interessante, que você vai correndo e o seu companheiro, no determinado tempo, entra na sua frente, você tem que passar o bastão para ele e não pode cair. O bastão não pode cair, senão você perde ponto, pode ser até desclassificado. E também não pode perder o ritmo. Sim. Né? Tem que estar sempre no mesmo ritmo. E você vai passando, e o outro vai passando para o outro, e o outro vai passando para o outro. E é desse jeito que nós temos que... Agora, você falando nisso, desculpa, você viu que nessa Olimpíada, a melhor equipe que já tinha o ouro garantido, a americana, no segundo passe, deixou cair no chão, foram eliminados? Sim. Temos que passar a tocha de forma correta. Correta. Ô, Elton, quando fala passar tocha, é passando para os filhos, para as novas gerações? Como que é esse esquema aí? É que fala assim, ó, Êxodo 12, 24, né? Guardai, pois isso por estatuto para vós, outros e para vossos filhos, para sempre. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, eles deveriam fazer o quê? Passar, né? Passar para eles. Porque se não passasse, para uma geração que não passasse, para outra ia. Então, e até hoje os judeus Lembram bem disso, né? lembram da Páscoa, né? E é passado de geração em geração. O que isso é para nós? Que nós devemos passar para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, né? Porque o que Cristo fez por nós, o sangue dele derramado na cruz, nesse mundo de desespero que nós vivemos, porque lá estava um caos. Estava tristeza para um lado, desespero de um lado, mas para o outro o quê? Alegria e certeza da salvação. Do sangue colocado sangue da nos porta. umbrais, né? E nós vivemos num mundo de desespero, às vezes. Coisas terríveis a gente vê, mas nós temos quem é a nossa alegria? Cristo É Cristo, Jesus, pelo sangue que Ele derramou por nós na cruz, né? Então, isso aí traz muito segurança para nós em meio ao caos que o mundo vive. Porque a gente vê cada coisa por aí que a gente assusta. Se não tiver Deus, a coisa fica feia. Sabe que você falou uma coisa agora, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a história do povo de Israel, quando a gente fala de geração, tem a de Josué, esqueci o nome da geração que veio depois de Josué. Aí o pessoal, a geração de Josué foi a melhor. Mas quando chega na geração depois de Josué, a Bíblia diz assim, e esta geração não conhecia o Senhor.
Ou seja, a geração de Josué que entrou, a primeira geração que entrou na cidade, na terra de Canaã, cuidaram dos ritos, cuidaram de tudo, mas não cuidaram do quê? De passar a tocha. Pois é. Agora, qual que é o papel da família com essa questão de passar fé, com relação de passar tocha, em resguardar a fé? A família é o nosso primeiro campo missionário. Não adianta eu salvar o mundo inteiro e perder minha família, não é? Nós vemos lá na história de Noé, é claro que muitos que aceitaram, às vezes não chegaram até o dilúvio, morreram, mas a família de Noé estava lá. O que veio depois foi porque cada um resolveu fazer de acordo com o que quis. Mas o primeiro campo missionário é a nossa família, né? Você Bem passar lembrado, a tocha Júnior. para o seu filho passar para o seu neto, isso aí é o importante. Como a gente tem que cuidar disso, né, Elton? Eu Tem sei- que fazer a sua parte, né? E é difícil, né, Elton? Não é fácil, não, porque você vai mexer com uma geração totalmente diferente da tua, né? Pois é. E não é garantido também, porque Sim. tem o quê? A O decisão, né? livre-arbítrio de cada um ali. Mas a sua parte você Tem tem que que fazer, fazer. né? E não é só com palavras, principalmente o quê? Com ações, Sim. com exemplo. Então, às vezes, a pessoa fala, mas não pratica. Não adiantou nada, né? Está dando um mau testemunho para a família, para o filho, para as pessoas ao redor. Então, é muito perigoso. Agora, vocês falando de passar de geração a família, né? Importância. Olha só isso aqui. Eu fui cortar o cabelo e nisso tinha um fazendeirão lá. Ele é fazendeiro, assim, italiano. Aí ele contando para nós assim, porque o meu filho está aprendendo lá, meu filho está aprendendo lá. Eu falei, ele deve ter comprado uma fazenda, o filho dele. Eu falei, vem cá, teu filho está aprendendo, é que vocês começaram agora a fazer? Não! Meu bisavô veio da Itália. Meu avô nasceu na fazenda. Quando meu comprou, meu avô morreu com 99 anos, olha só. E meu filho vai ser a terceira geração que ama trabalhar na roça. Como a gente tem que passar para os filhos com carinho. Porque agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês não entenderem, eu explico, mas eu sei que vocês vão entender. O que aprendemos com os israelitas quanto ao momento de comemorarmos a promessa de Deus? O que a gente aprendia? Quando eles comemoravam, era com uma festa ou era com uma tristeza e reclamação? Era uma festa solene, né? Não tinha exageros. Era uma festa, era com alegria, mas com solenidade, porque Deus é santo. Sabe uma coisa que eu acho interessante quando a gente vai para os Salmos? Eles cantavam das jornadas, ou seja, todos os problemas que eles passavam, eles cantavam, não choravam. Sim. A gente tem que aprender isso com esse povo, não tem? Tem que aprender. Fazer de cada detalhe da vida, né, bom ou ruim, uma escada para o louvor, né? Amém. Os que reclamavam, os que murmuravam eram punidos. Tinha que aprender na marra, né? Sim. Tinha que aprender na marra. Na parte de quinta-feira, diz sobre o juízo divino. O que você mais, assim, te chamou a atenção, Júnior? Eu vi que as pragas que caíram no Egito, elas funcionam como uma exibição do juízo de Deus, né? Deus mostrando, porque Deus não mandou praga para o povo sofreu as pragas, mas Deus puniu os deuses do Egito. Eram mais de 1.500 deuses. Deus é demais, né? É muito Deus. Nós temos um só que é poderoso, que é o Todo-Poderoso. Então, as pragas serviram como uma exibição do juízo de Deus. E, para nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que, no final, virão algumas pragas que também vão servir para uma exibição do juízo de Deus. E a gente tem que estar preparado para isso, não tem? Sim. Sem sangue não tem não, né? O Elton, que você pode ir? Não, aqui a lição traz para nós aqui, ó. O faraó era visto como a personificação do poder do Egito e o Deus supremo da nação, né? E o seu filho primogênito era considerado filho de um deus. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Exete era a deusa que assistia as mulheres no parto. Mi, deus da reprodução. Tudo era Deus. Para eles, tinha um Deus que não tinha poder nenhum. E o Deus dos hebreus fez o quê? Mostrou que aquilo tudo... Que ele era Deus sobre todos os deuses, né? Aquilo ali era idolatria.
Aquilo ali não servia para nada. Ele que era o Deus verdadeiro, né? Então, o juízo de Deus, ele não é assim para somente, Deus é muito punitivo. Não, é educativo, né? E principalmente para o povo dele, a gente sabe disso, Sim. né? Então, assim, o juízo é feito por quê? Porque o ser humano gosta de desobedecer, né? E, no caso aqui, o povo egípcio gostava disso, né? Mas Deus estava tentando resgatar através dos juízos, mas, infelizmente, sofreram até as últimas consequências, né? E o pior de tudo é que o povo ainda, vendo todos esses milagres, a gente vai vendo pela história, a gente vai vendo no livro de Êxodo, o povinho teimoso. Júnior, parece nós lá em casa. Então, como eu disse, a lição é para fazer aplicação para a nossa vida. Eles nunca tinham visto coisa parecida, e nós já temos o exemplo. A própria Bíblia diz, essas coisas foram escritas para o nosso exemplo, né? Então, eu não sei, eu acho que nós somos pior do que eles. Quando Jesus esteve aqui, lá em Lucas 16:31, fala, né? Jesus falando na questão da parábola de Lázaro, né? O rico E e Lázaro. Lázaro. E ele fala assim, ó, deixa, né? Eu vim lá dos mortos para convencer, que ele falou, mesmo que se não acredita em Moisés e nos profetas, na Vai lei, acreditar em quem? não adianta, igual o Juninho falou, milagre não adianta. Quem vive atrás de milagre não sustenta. O que sustenta é o quê? A palavra de Deus, né? É a comunhão com Cristo. E aconteceu isso mesmo. Olha para você ver, repetiu de novo a mesma coisa. Sim. Jesus fez milagres e não adiantou nada para eles, né? E o maior milagre foi a ressurreição de Lázaro. Para eles queriam matar Jesus e Lázaro de novo. né? Quer dizer, se não tiver firmado na palavra de Deus, em comunhão com Deus, praticando a vontade dele, não adianta. E a gente, às vezes, vê pessoas procurando igrejas atrás de Milagres. Né? Não sustenta. Milagre é uma coisa que você tem que estar firmado na palavra, né? E o que menos as pessoas estão buscando é o quê? O poder da palavra de Deus, né? E a gente tem que mostrar às pessoas que o importante é conhecer a Deus através da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, né? E olha uma coisa interessante, né? Faraó viu tantos milagres, mas ele só foi obedecer a Deus quando? Quando perdeu, para ele, eu acredito que era tudo o que tinha. Porque o filho primogênito era o próximo pai, né? Sim. E quantos de nós só vamos buscar Deus depois de tragédias, Júnior? Nós somos assim, né? Nós somos desse jeito. A gente espera acontecer algo terrível para tomar uma posição. Poderia ter evitado antes. Podia, não podia? Ué, o faraó, se tivesse aceitado deixar o povo ir, teria poupado vidas, muitas vidas, teria poupado aquelas pragas que caíram, não precisava de nada daquilo. Era só aceitar. Parece tão simples, né? A gente vê assim, por que não aceitou? Mas o orgulho falou mais alto. E quantas vezes a gente quebra a cara por causa do nosso orgulho? Não, eu não vou dar o braço a torcer. E chega lá na frente e quebra a cara. Como diz lá em Provérbios 16:13, uma coisa assim, né? Que o orgulho precede a queda, né? Sim. E que queda. Que queda. Bom se nós todos aprendêssemos a amar a Jesus pela alegria, não pela dor. É. Agora eu queria finalizar, vocês viram que eu não li o versório no início, né? Que eu esqueci dele, não. Não esqueci dele, não. E eu, para a gente, assim, e dar um pouquinho mais de vida para a lição, eu deixei ele agora, porque eu achei esse versório, assim, para o final da lição, muito legal. Você que tem a sua Bíblia, ou o seu celular, não importa onde tiver a tua Bíblia, abre aí no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 26 e 27. Diz assim: quando os seus filhos perguntarem, que rito é esse? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque nós estamos lidando aqui, classe aqui, nós todos cremos em Deus. Qual é a atitude que a gente tem com os nossos filhos, amigos,
às vezes, quando eles fazem alguma pergunta que a gente acha que eles deviam saber, não sabe. Qual é a nossa atitude? É com esse carinho que Deus pediu para falar ou como é que a gente age? Lá em Pedro fala que nós temos que estar prontos para responder com amor sobre a razão da nossa fé. Com amor. E isso é uma responsabilidade, porque nós somos indagados na rua. Por que você é adventista? O que é isso? Você sabe explicar o porquê que você é adventista? Ou você é adventista porque teu pai foi, tua mãe foi? Né? Tem que ter fundamento. E nós, às vezes, Elton, passamos esse fundamento para os filhos, a gente deixa as professoras da escola sabatina, o pastor. O ideal seria nós fazermos a nossa parte, né? Mas às vezes não fazemos. E isso é muito ruim, né? Mas Deus, Ele nos ama, né? Então, a gente tem que arrepender, confessar e pedir para Deus mudar isso no nosso coração, né? Só o Espírito Santo pode mudar, né? Porque a gente vê que nós somos, às vezes, difíceis. Só Ele pode fazer a obra na nossa vida. Então, a gente tem que pedir a Deus. Então, que é terrível. Isso tem que ser pedido todo dia, né? Pedir para Deus transformar a nossa vida, porque... Sabe por que eu deixo essa pergunta por último, esse verso? A Páscoa era uma festa para ser feito sozinho ou era uma festa para ser feita em comunhão? Comunhão, com família, com os vizinhos. Uma vez eu assisti um sermão de um pastor e eu fiquei... Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou assim, por que os nossos vizinhos não aceitam o Evangelho? É a coisa mais difícil, os vizinhos da igreja ou os vizinhos nossos se converterem. Por quê? Por quê? Talvez porque eles conhecem a nossa vida melhor do que os irmãos da igreja. Porque muitas vezes na igreja nós somos uma coisa, mas em casa nós somos outra. Né? Tem até a história daquele menino que chegou o pastor e falou, eu quero mudar para cá, para a igreja. Mas por que você quer vir para a igreja, menino? Não, porque aqui na igreja meu pai é um santo, lá em casa ele é um satanás. Você está doido? Complicado, hein? Mas, olha, quando eu vi esse verso, eu falei assim, não, eu quero encerrar aqui porque a importância, nós já falamos sobre isso, a importância da comunhão. Deus, todas as festas, pega qualquer festa, festa do Pentecoste, festa do Colheita, festa da Páscoa, do Jubileu, você vai pegando todas as festas, não existe uma festa na Bíblia que Deus criou para o povo, dizendo o seguinte, você fica lá na tua casa, fica lá só quietinho. Não. Venham, sim, se reúnam, e a Páscoa, por se tratar de uma festa de libertação, a primeira, tanto que mudou o calendário para eles, se tornou a mais importante. Deus falou assim, vocês vão começar com festa aqui, porque nós vamos terminar onde com festa? No céu. Na eternidade. Legal, né? Quando a Bíblia diz que de um sábado ao outro nós iremos adorar ao Senhor. Essa festa não vai ter fim nunca mais. Olha que maravilha. E Deus te convida você para a grande ceia do Cordeiro, para a grande festa que vai acontecer no céu. Por isso Deus repete para mim e para você esse versinho que diz assim, quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Por que ele passou por cima? Por causa do quê, meus meninos? Por causa do sangue do Cordeiro. Sangue. E é o sangue do Cordeiro que vai fazer com que Deus passe por cima da sua casa no juízo final, nos últimos eventos, e te leve salvo em Cristo Jesus. O que essa lição da Páscoa quer ensinar para nós é isso, é comemorarmos juntos com a família da igreja e a família de casa. Nós não temos a burrice de Faraó, de só reconhecer Deus depois que perdeu tudo. E nunca nos esquecermos que o juízo de Deus, a gente tem que aprender isso, não é para só punição. É Deus dando oportunidade para a salvação. É Deus falando para mim e para você, filho meu, vem cá, vinde e arrazoemos. E Deus querendo dizer para você o quanto Ele te ama. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado por essa lição. Que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, esteja entronizado na nossa vida. Que o sangue de Cristo,
que salvou os primogênitos de Israel, de todos aqueles egípcios também que usaram o sangue, seja o sangue que nos limpe e nos purifique de todo pecado. Guarda-nos para a tua salvação, porque nós queremos entrar na Canaã celestial. Amém. Nós queremos passar pelas nossas festas de Páscoa aqui, para termos a Páscoa celestial contigo naquela grande mesa que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Meninos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. E até o próximo trimestre, uma próxima lição. Sim. Tá? Você já está intimado. Tá bom, Júnior? Estou à disposição. Que Deus te abençoe. Elton, que Deus te abençoe também. Amém. Kevin, que Deus te abençoe. E para você, não se esqueça, tá? Semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, mesmo canal, nossa classe da Escola Sabatina. E durante essa semana, lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma excelente semana e até daqui a pouquinho, tá? Deus te abençoe.